Olá, seja muito bem-vindo. Você sabia que, quando falamos de dinheiro, muita gente acredita que quem estuda mais, planeja mais e trabalha melhor sempre terá melhores resultados? Mas a vida real prova outra coisa. Não é apenas esforço que decide o rumo financeiro de alguém. Existe sempre uma parte da história que foge do nosso controle. E é aí que entram a sorte e o risco. Pense em duas pessoas que começam caminhos parecidos. Fernanda, organizada e disciplinada, abriu um pequeno estúdio de beleza no bairro. Pesquisou fornecedores, montou um plano detalhado e fez tudo do jeito certo, como manda o figurino. No entanto, poucos meses depois, a rua onde ficava o seu negócio passou por uma obra longa, demorada, reduzindo drasticamente o movimento. Não foi falta de competência, foi contexto. Do outro lado, Marcelo, que abriu um estúdio semelhante em outro bairro, viu o fluxo de clientes crescer inesperadamente após a abertura de um conjunto habitacional ali próximo do seu negócio. O mesmo tipo de negócio, a mesma preparação, resultados completamente diferentes. O que mudou? Bem, circunstâncias que nenhum dos dois podia prever, não é verdade? Outro ponto importante é o que chamamos de visão parcial de sucesso. Costumamos enxergar apenas quem venceu e ignoramos a quantidade de pessoas que, igualmente competentes, que ficaram pelo caminho. Isso distorce a nossa percepção. Parece que os vencedores chegaram lá apenas por habilidade e competência, quando, na verdade, o cenário invisível influencia e muito. Veja outro exemplo. Luiz estudou investimentos a fundo, aplicou com cuidado, mesmo assim perdeu parte do patrimônio durante uma crise inesperada no setor em que investiu. Já a Luísa, que tinha menos experiência, investiu em um momento mais favorável e viu ali o dinheiro crescer rápido. Nenhum dos dois errou ou acertou sozinho. O tempo e o contexto pesaram ali. O que isso nos ensina é muito simples. Você controla suas escolhas, mas não controla o resultado final delas. Aceitar essa verdade reduz a ansiedade, tira o peso do perfeccionismo e ajuda você a tomar decisões melhores, sem achar que tudo depende exclusivamente do seu esforço. Muita gente acha que riqueza nasce de um grande acontecimento, um negócio que dá certo de repente, um investimento que explode ou um aumento de salário que resolve tudo. Mas na prática, o que realmente transforma a vida financeira de alguém são pequenas escolhas ali repetidas ao longo do tempo. Não são movimentos grandiosos, são hábitos simples. Pense em Sandra, que ganhava um salário apertado, mas tomou uma decisão de separar R$ 30 por mês, apenas R$ 30, todos os meses sem falta. No começo, parecia inútil. O que dá para fazer com isso, né? R$ 30 apenas, ela pensava. Mas ao longo dos anos, aquele dinheiro acumulou, né? Acumulado, virou uma reserva, claro, e permitiu enfrentar uma emergência de saúde sem dívidas. A mudança não veio de sorte, e sim da constância, entende? Do outro lado, temos Rogério. Rogério que vivia dizendo: "Ah, quando sobrar eu guardo". Só que nunca sobrava, porque as suas pequenas decisões diárias, pedir comida por impulso, compras só hoje, né? Parcelamentos desnecessários, sempre comiam qualquer chance de guardar dinheiro ali. O problema não era o salário, mas a falta de cuidado com os detalhes, percebe? Agora, veja o caso de Helena, que decidiu cortar um único hábito: trocar de celular todos os anos. Em vez disso, manteve ali o mesmo aparelho por 3 anos e destinou o valor que gastaria nas trocas para investir em um fundo simples. Sem perceber, criou um patrimônio que começou pequeno, mas cresceu de forma consistente. A diferença veio de uma decisão discreta e simples. A verdade é clara. Pequenas atitudes somadas diariamente valem mais do que grandes gestos esporádicos. Três fatores fazem diferença real: guardar pouco sempre,
Mesmo que pareça pouco, evitar gastos automáticos, aqueles que você faz sem pensar, vou pedir alguma coisa no iFood. Manter disciplina mesmo quando ninguém está vendo. É um compromisso com você. Esses hábitos parecem invisíveis hoje, mas constroem liberdade amanhã. Pergunte-se: quais pequenas decisões você está negligenciando? O que você pode ajustar agora sem dor, sem grandes sacrifícios, mas que no futuro fará a diferença, hein? Quando você entende o poder das pequenas escolhas, percebe que riqueza não é velocidade, é direção. Comparar a própria vida financeira com a de outras pessoas parece natural. Você olha alguém com um carro novo, viagens, roupas caras e pensa: estou ficando para trás, meu Deus. Mas essa comparação cria uma ilusão perigosa. Você enxerga o palco dos outros, mas não vê os bastidores. Veja o caso de Bruno. Para quem, para quem olha de fora, ele parecia vencedor. Moto nova na garagem, relógio do ano, finais de semana em restaurantes, né? Sua colega de trabalho, Tatiane, vivia frustrada, achando que estava errando em tudo, porque não tinha, nem conseguia ter o mesmo padrão de vida. O que Tatiane não sabia, né, é que metade da vida do Bruno estava parcelada no cartão, com juros altos, noites mal dormidas, pensando em dívida. Outro exemplo, Evelyn, que abriu uma loja virtual, ela via influencers e outros concorrentes a ela ostentando sucesso, caixas chegando, fotos perfeitas e sentia que tinha que acompanhar. Ela não podia ficar para trás. Tentou crescer rápido demais, investiu mais do que podia e acabou acumulando prejuízos quase irreparáveis. Só depois descobriu que muitos daqueles perfis mostravam apenas a parte bonita, como muita gente faz, e escondia atrasos, produtos encalhados, empréstimos pendentes, dívidas, né? Essa tendência de se comparar sem ver o todo cria o que chamamos geralmente de pressão silenciosa. Você se sente menor, apressado, ansioso para provar algo que nem sabe exatamente o que é. Esse desgaste faz muitas pessoas tomarem decisões ruins. Gastam para impressionar, né? Investem sem planejamento, compram o que não precisam. O aprendizado aqui é simples. O que você vê nos outros nunca é a história completa. Pense nisso. Três pontos importantes aqui. Você só vê o resultado aparente, nunca o esforço ou as dívidas escondidas. Comparação aumenta a ansiedade e diminui a clareza. Começa a agir por pressão, não por consciência. Isso é perigoso. Cada pessoa tem um contexto diferente, trajetórias diferentes, oportunidades diferentes, estilos de vida diferentes. Então pergunte-se: quantas escolhas suas vieram da comparação e não da sua necessidade real? Importante. Quem você tenta acompanhar e por quê? Quando você tira os olhos do que os outros mostram e foca na sua própria caminhada, passa a agir com mais calma, mais consciência, mais liberdade, que é tão importante. A comparação não te leva adiante, só te tira do seu próprio caminho. Foque no que realmente está nas suas mãos. Depois de entender que sorte, risco e comparação influenciam muito mais do que imaginamos, chega ao ponto central. Você não controla tudo, mas controla o suficiente para transformar a sua vida financeira. E isso é o mais importante. A grande confusão das pessoas é gastar energia tentando controlar o que nunca esteve ao alcance delas. Exemplo disso é o Sérgio, que passou meses preocupado com rumores sobre economia, notícias apocalípticas, né, que a gente vê toda hora, e previsões de crise. Ele lia tudo, comentava tudo, sofria com tudo, mas não mudava nada no próprio comportamento. Enquanto isso, continuava gastando sem planejamento e atrasando contas, ou seja, sofrimento alto, controle zero. Nunca vai sair desse círculo vicioso, né? Já a Patrícia fez o caminho oposto. Ela entendeu que não conseguiria prever inflação, dólar ou decisão do governo. É impossível. Então focou no que dependia dela. Criou uma reserva simples, anotou gastos essenciais e começou a viver com mais intenção.
Mesmo sem ganhar mais, a sensação de controle aumentou porque ela finalmente cuidou do que estava ao alcance das suas mãos. E isso que importa. Existe também o caso de Eduardo, que perdeu boa parte do investimento por causa de fatores inesperados. Em vez de se culpar ou tentar recuperar no desespero, que é o que muita gente tenta fazer e piora a situação, ele voltou ao básico: revisar metas, ajustar o tamanho dos riscos, estudar movimentos mais seguros. O resultado não veio de sorte, mas de consciência. O essencial é entender isso. Você controla as suas decisões, não o cenário. Você controla hábitos, não resultados imediatos. Você controla o risco que assume, não o comportamento do mercado. Quando você foca no que realmente controla, ganha três coisas. Primeiro, clareza, sabe por que está fazendo cada escolha. Segundo, tranquilidade, reduz a ansiedade de tentar prever o imprevisível. E terceiro, a tão sonhada liberdade, né? Liberdade para agir com calma, sem correr atrás das ilusões. Então pergunte-se, de tudo que te preocupa hoje, o que realmente depende de você? E o que está roubando a sua energia mesmo sem você poder mudar nada? A vida financeira muda quando você tira o foco do impossível e coloca no que é concreto. Decisões diárias, riscos calculados e consciência sobre o que pode e não pode ser controlado. Depois de entender a influência da sorte, do risco, das comparações e da importância de focar no que de fato está ali ao seu alcance, chega o ponto mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador: aceitar que nem tudo depende de você. Muitas pessoas se culpam por resultados que não poderiam evitar. Um exemplo claro é o de Guilherme, que trabalhava há anos em uma empresa sólida e sempre fez escolhas financeiras corretas. Mesmo assim, foi demitido quando a empresa passou por uma fusão inesperada, né? Ele se sentiu fracassado, como se tivesse falhado em algo. Mas na verdade, ele foi atingido por um fator externo, algo fora do seu controle. Algo parecido ocorreu com Jéssica também, que abriu um pequeno café no centro da cidade. Ela cuidou de cada detalhe, atendimento, qualidade, preocupou com a localização, com a divulgação. Tudo estava indo muito bem até que a rua foi bloqueada por meses devido a obras públicas novamente. O movimento caiu, as vendas despencaram. Não foi incompetência, foi, de jeito nenhum. Foi o contexto, o risco, o acaso, que todo mundo está sujeito. Em compensação, há histórias de virada. Roberta, que tinha um pequeno ateliê, viu seu faturamento cair durante um período difícil. Em vez de desistir ou insistir em controlar o que é incontrolável, ela se concentrou no que podia. Redesenhou ali os seus serviços, ajustou os preços e buscou clientes de forma mais ativa. Meses depois, o negócio voltou a crescer novamente e o resultado não veio porque o cenário melhorou, veio porque ela fez o que estava ao alcance dela, não ficou esperando o cenário melhorar, entende? O aprendizado aqui é simples, mas profundo. Aceitar que não depende de você reduz a ansiedade. Focar no que você controla aumenta os resultados. Entender limites te ajuda a agir com mais lucidez e menos culpa. Então pergunte-se: quais situações da sua vida financeira você tenta controlar, mesmo sabendo que não depende de você? Pare para pensar nisso. E quais decisões você tem evitado por medo dos resultados que ninguém pode garantir? Quando você aceita que o mundo não segue sempre o seu ritmo, você para de se culpar por cada imprevisto e começa a agir com leveza. A maturidade financeira vem quando você entende que não pode controlar tudo, mas pode controlar o suficiente para construir segurança, liberdade e tranquilidade ao longo do tempo. Pense sobre isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!